Vamos tentar de novo, então. Primeiro deu problema de conexão, agora não deu, não tinha dado para poder entrar. Vamos ver. Agora ele entrou. Agora ele entrou. Então, nós vamos falar a respeito da fé e das doenças emocionais, né? Então, agora vai dar para poder convidar o Wilton. Vamos ver se agora dá. Acho que agora vai dar. Agora vai dar para entrar. Agora sim. Ei, Wilton. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado esse desafio de falar sobre esse assunto. Eu conheço. Para mim é um prazer, é um assunto que eu entendo ser de suma importância para o contexto em que estamos vivendo, onde as emoções, a pandemia tem alterado e tem modificado a vida, o modo de pensar, de existir de muitas pessoas. Verdade. Eu entendo que a fé é algo muito importante, mas os conflitos existenciais do século presente, eles também precisam ser compreendidos e avaliados. Verdade. Antes da gente iniciar, eu quero primeiro te apresentar como profissional, né? Eu estou aqui, então, com o doutor Wilton Luiz da Cruz. Ele tem uma experiência aí de 30 anos como profissional voltada na área de psicologia. É importante dizer que ele também tem uma experiência como pastor, como palestrante, professor, psicologia do envelhecimento, psicologia da educação, filosofia, sociologia, saúde pública. E eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para informações e com a própria experiência dele, né, Wilton? Ok, estou à disposição. E espero que no final as pessoas possam dizer que tenha valido a pena. Este é o nosso propósito. Com certeza, para isso que a gente está aqui. Ô Wilton, eu te conheço desde 2011, não é? 2011, 2012. Sim. E como eu sempre fui de ministrar, de pregar nas igrejas, na época eu era coordenadora de várias células, né, na igreja que eu congregava. E quando eu senti a necessidade de que eu não estava conseguindo sozinha administrar as minhas emoções, eu fiquei um pouco assim, será que realmente eu preciso de uma terapia? Será que eu preciso de ir ao psicólogo? Então, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é essa. A pessoa que tem fé, que frequenta uma igreja, que lê a Bíblia, que tem Deus como, né, o Senhor da sua vida, mesmo assim, é possível a gente precisar realmente de um psicólogo? Olha, eu vou começar dizendo sobre o que a Organização Mundial da Saúde sinaliza a respeito do Brasil no que tange ao percentual de pessoas que vão ter depressão. 5,8% da população brasileira tem depressão e 9,3%, segundo a Organização Mundial de Saúde, vão vivenciar distúrbios relacionados à ansiedade. E aí, eu quero dizer o seguinte, quando uma instituição como a Organização Mundial de Saúde, bem como o Ministério da Saúde,
eles vão dizer que determinada uma quantidade da população vai experimentar o adoecimento em várias áreas. Por exemplo, depressão, 5,8% que vai ser acometida de depressão, não diferencia no contexto dessa estatística se é cristão ou se não é cristão. O credo religioso, ele não está posto. Aqui, nós não podemos ter uma visão ilusória do cristianismo. O próprio Cristo, em João 13, em João 16:33, vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim como existe o adoecimento da hipertensão, da diabetes, do AVC, o câncer, as doenças mentais também existem e elas não escolhem credo religioso. Ou seja, quando eu pego o Código Internacional de Doenças, o CID-10, por exemplo, lá eu vou ter uma descrição de doenças, e entre elas as doenças emocionais, com um indicativo de que, por exemplo, F32, que é a depressão, por exemplo, em qualquer lugar do mundo em que uma pessoa chegar com um indicativo deste CID, ela vai ser compreendida e vai ser tratada de acordo com esse indicativo. Então, nós não podemos esquecer que o fato de acreditarmos em Deus não nos faz super-homens. Nós estamos, tal qual os demais seres viventes, propensos a ser atropelados, a pegar um avião e o avião cair, né? Então, assim, o fato de sermos cristãos não nos isenta o adoecimento. É óbvio que com Deus nós podemos fazer proezas, mas o fato de sermos de Deus não faz com que a nossa constituição biológica seja alterada. Então, se eu tenho propensão por questões hereditárias, de herdar uma hipertensão dos meus pais, esse ciclo na minha vida vai acontecer. Então, nós não podemos distinguir e ignorar o fato de que as doenças emocionais, as doenças mentais, acometem cristãos. Posso dar um exemplo prático de um atendimento meu? Claro. Eu trabalhei durante alguns anos no CAPES, que é um Centro de Atenção Psicossocial. Essa é a nomenclatura que o SUS estabelece. Aqui em Belo Horizonte chama-se CERSAM. É uma unidade onde atende a urgência psiquiátrica. Então, eu estava de plantão quando chegou uma mulher, mais ou menos de uns 45 anos, acompanhada de um homem que diz ser pastor. E aí essa mulher, em pleno surto psicótico, né, eu tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos do lado de um grande psiquiatra que já faleceu, o Dr. Luiz Carlos Brant. Então, fazíamos a dupla nesse dia. Na segunda-feira era a nossa jornada de trabalho. E aí, ao discutirmos o caso, entendemos que ela deveria estar em permanência dia. O que é isso? Ela entrava no serviço de manhã e, à noite, ela retornava para sua casa. Então, essa mulher, em pleno surto, acompanhada, né, desse homem que posteriormente eu vim saber que era o pastor dela, ela teve uma resposta à intervenção medicamentosa, à proposta de tratamento que nós fizemos, o plano de assistência que nós definimos para ela, ela teve uma resposta fantástica.
E com um mês os sintomas psicóticos já tinham sido eliminados, ela estava bem, dialogando bem e tal. E aí, aproximadamente 2 meses após a inserção no serviço, o motorista que diariamente busca os pacientes e ele chegou para mim e disse assim, olha, ela não vem hoje. Eu falei, mas por quê? Ah, não, falaram que ela não vem. Ok. Mais um dia da semana, ele chega e fala, olha, falaram que ela não vem. E qual a explicação? Não deram explicação. Ok. Aí na terceira vez que o motorista foi buscar, aí a família disse, olha, ela está bem, ela foi na igreja, eles oraram por ela já está curada, e inclusive pode levar a medicação que nós já suspendemos, já tem há umas 3 semanas que ela não toma. Então, para não Nossa. jogar o remédio fora, leva lá para a unidade e diz que nós não vamos mais. Eu entrei em Ah, contato com a família, eles me disseram, olha, ela está curada, ela está bem, já começou a trabalhar aqui em casa, fazer comida e tal, indo na igreja e não vai voltar para aí não, ela já está curada. uhum, Ok, então nós não podemos obrigar que o paciente ou a família esteja na unidade para ser tratada. uhum. Então, passou-se o tempo. Alguns meses depois, por coincidência, exatamente numa segunda-feira, chega aquele homem com aquela mulher. E aí, já num estágio pior do que o primeiro que ela chegou. Uhum. E aí, quando eu fui atendê-los, ele me disse algo que eu fiquei, assim, muito chateado e frustrado. Uhum. Ele me disse o seguinte: olha só, eu estou trazendo ela de volta. Olha para você ver como é que ela está. Ela tinha sido curada. Olha, eu e os demais irmãos da igreja tivemos fé para que ela pudesse ser curada. E ela foi curada. Só que teve um problema. Ela não teve fé na mesma proporção que nós tivemos. Por isso, a doença voltou. É. Aí a gente tem um outro problema, né, Hilton? Porque a gente, eu posso falar com propriedade, porque eu também tive quadros de depressão, né? E uma das coisas que a gente mais sente na depressão é culpa. Nós sentimos culpa o tempo todo. Primeiro, por estar Sim, nessa situação, porque tem depressões que não te incapacita de fazer coisas rotineiras, né? Que é aquela depressão mais leve. Mas tem depressões que te incapacita mesmo a fazer coisas normais, até a vontade de tomar um banho, sim, né? Então, a sim. gente já se sente culpada. Aí eu queria que a gente falasse exatamente sobre isso. Líderes evangélicos ou cristãos de qualquer denominação que coloca essa responsabilidade ou essa culpa no fiel de que é como se não tivesse sustentado aquela cura, né? Se você não tivesse fé suficiente para poder sustentar uma cura que dizem ter sido feita. Como que é receber isso, ouvir isso de uma pessoa que já está num quadro de depressão? É uma situação caótica, né? E me espanta um líder religioso limitar Deus, um Deus que cura mais ou menos, né? Um Deus Uhum. que faz as coisas pela metade. E aí, assim que ela foi inserida no serviço novamente, né, ela começou a apresentar melhoras, aí eu pude então conversar com ela. E aí ela me faz a seguinte pergunta: e aí, tem jeito para mim? Aí eu, como assim? Aí ela fala, lembra do que o pastor falou? Que ele teve fé, os irmãos da minha igreja tiveram fé, mas eu não tive fé. Será Nossa. que Deus vai perdoar o meu pecado de não ter tido fé? Eles tiveram fé para mim e Nossa. eu
fiquei numa situação que a minha fé foi curta ou pequena, e aí eu estou aqui de novo. Uhum. Aí então eu pude explicar para ela detalhadamente, porque ela já estava apresentando uma memória melhor, uma condição melhor, e ela tinha condições de entender o que eu estava dizendo para ela, mostrar para ela o que ela havia tomado na primeira vez, para que serviam os remédios e a eficácia deles. E aí eu ressaltei algo para ela que no nosso acompanhamento marcou muito. A resposta que ela teve à medicação foi uma resposta rápida, fenomenal, onde Coisa boa. os sintomas foram eliminados. E aí eu mostrei para ela, consegui mostrar para ela a importância da medicação, e não só da medicação, do conhecimento técnico e da busca da ciência para descobrir algo que possa possibilitar que nós tenhamos qualidade de vida. Por Uhum. exemplo, a busca de uma vacina para a Covid é algo que os cientistas estão buscando. Uhum. E aí, por sermos cristãos, o Covid não vai nos pegar? Uhum. Só por sermos cristãos? Não. Não. Eu Ser peguei, né? cristão não Eu recebe peguei essa e foi ruim. vacina. Você é prova disso. Tô. Você ficou, numa situação crítica. Graças a Deus não foi para o hospital, mas teve vários comprometimentos. Sim. Então, tal qual o Covid, as doenças emocionais também afetam os cristãos. E aí essa mulher pode entender a importância da medicação. E eu disse para ela que o pastor é fundamental, mas o pastor entende de Bíblia, é o que a gente espera, que ele saiba entender, né, de Bíblia e principalmente do Cristo da Bíblia. E Amém. aí, após ela compreender isso, eu pude então entrar em contato com a família e ir mostrando para eles também a importância do tratamento, o quanto ela estava novamente retomando as atividades do dia a dia em casa e que o resultado disso era que a medicação estava cumprindo o efeito para o qual ele foi prescrito e foi criado. E aí a Uhum. família, então, pôde entender que as questões religiosas, quem ia tratar era o pastor. Mas da questão da saúde, a família e nós éramos quem ia exatamente cuidar dessa mulher. E Uhum. nesse sentido, deu certo e ela pôde ter a estabilidade, pôde depois ir tratando de forma que os dias de permanência conosco foi reduzindo e depois ela foi encaminhada então para uma outra unidade de saúde, onde ela poderia ir uma vez por mês para cuidar da medicação, e Uhum. saiu daquele quadro do surto psicótico porque ela aderiu ao tratamento, que foi possível uma intervenção severa junto à família, no sentido de, não é de desacreditar o líder religioso, mas é de mostrar para esse núcleo familiar que o adoecimento faz parte da nossa vida e que Uhum. Deus faz algo maravilhoso na vida da gente. Por exemplo, ele pode evitar que alguém entre num quadro como essa mulher entrou de adoecimento. Ele livra a pessoa dessa situação. Ou também ele pode, em meio a esse quadro caótico, psicótico, possibilitar uma intervenção medicamentosa que estabilize esse quadro e que possibilite que essa mulher tenha uma vida tranquila, uma qualidade de vida, fazendo uso de uma medicação. E eu entendo que Deus age também através desse contexto, onde a Uhum. medicação prescrita de fato consegue
fazer a intervenção que se espera dela. E Uhum. promover qualidade de vida. Com esse exemplo que você deu, eu vejo aí dois problemas. O primeiro, tem um preconceito já dos cristãos de irem a um profissional de saúde mental. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é que os próprios pastores já colocam isso como, igual você colocou, uma falta de fé. Se você tiver fé, você vai ser curado, vai ser liberto, e nós sabemos que Deus pode, e quando Ele quer, Ele faz, porque Ele é Deus, e isso a Perfeito. gente não está questionando. E tem um terceiro ponto que é, quando a pessoa abre, né, a mente, ela é iluminada nesse aspecto para procurar um profissional, tem a questão da adesão também ao tratamento, né, Wilton? Perfeito. Por exemplo, a maioria dos quadros depressivos tem cura, Uhum, mas se eles forem tratados de forma correta, não é? Às vezes é necessário uma intervenção medicamentosa e uma psicoterapia, uma uhum, análise, para que possa resolver as questões que induziram o quadro da depressão. Né? uhum, Por que é importante uma avaliação psicológica? Porque os motivos que levaram à depressão pode ser fatores externos, não saber lidar com uma perda, as dificuldades do dia a dia, vivenciar a pandemia. Então, nós vivemos num mundo onde são várias as atribulações que nos sobrevêm. E aí, eu queria também trazer, se você me permitiu, mais um caso claro, à vontade. sobre um pastor, né? Há cerca de Ah, 7 anos, mais interessante ou esse menos, caso, né, de pastor, colocando sim que os pastores não são super-heróis, né? E a não graça são é super-heróis. exatamente, se a chuva cai na casa de crentes e não crentes, por que não episódios como esse? O que diferencia, na minha opinião, Wilton, é como nós vamos lidar com esse tipo de problema, né? Ou a Ok, gente tem a negação, não tenho, e creio você curado em nome de Jesus, e nega, e aquilo vai complicando, mas é como se a pessoa não estivesse vivendo aquilo. Ou você aceita, trata, mas continua crendo que Deus pode curar por algo milagroso ou através do tratamento. perfeito. Deus é Deus e ele pode tudo e ele faz as coisas acontecerem. É, esse caso foi muito interessante. Eu recebi um telefonema de um pastor que eu não conhecia, ele Uhum. me achou, alguém me indicou, e ele falou assim: olha, houve um problema grave com um membro da minha igreja. Ele é um empresário, ele foi assaltado, é, foi além da perda do bem material, eles bateram e foram muito covardes com ele, e aí a partir desse momento ele não está falando coisa com coisa, ele está confundindo, e eu, ao atender, eu percebi que não era espiritual e que eu precisava de uma ajuda diferenciada. Que Posso benção. te mandar? Ok, recebi lá e foi exatamente como ele disse. Ele estava também tendo uma, uma confusão mental em decorrência desse sofrimento, desse trauma. Né? Ele estava vivenciando um estresse pós-traumático e aí eu encaminhei imediatamente para um psiquiatra, porque eu entendia que não apenas a intervenção psicológica não iria surtir o efeito em decorrência da gravidade do caso. Ok, Uhum. ele ficou bem e passou. Aí passou-se um tempo, esse mesmo pastor me liga e diz assim: estou te encaminhando uma pessoa e eu gostaria que você não falasse o preço da sessão, não preocupasse com o pagamento, porque é uma pessoa que eu atendi, compreendi que precisava de suporte, e essa pessoa, quem vai pagar é a igreja. Que Ok, eu benção. recebi, atendi,
E aí, depois isso vem sucedendo ao longo dos anos, então ele encaminha para mim pessoas que podem, sim, que têm condições de pagar, mas quando ele percebe que um membro da igreja tem alguma disfunção, que ele percebe que é da ordem psicológica, das emoções, e não pode pagar, a pessoa nem sabe quanto o valor da minha sessão. E aí é interessante que, em alguns casos, nem o dinheiro da passagem as pessoas têm. E eles dão o dinheiro da passagem para que ela possa ir o tempo necessário em que o tratamento se fizer, estiver acontecendo. Então, eu Uhum. disse de um quadro onde a intervenção de um líder religioso foi traumática, e estou dizendo também de um que me surpreende, né? Meu pai é pastor, eu cresci no meio de pastores, tenho amigos pastores, mas esse pastor em especial, eu entendo que ele tem um olhar tão diferenciado e que eu entendo que o amor pelas pessoas existente na vida dele faz com que o olhar dele para esse padecimento da alma, para essa angústia da existência, do vir a ser, quando não é possível essa compreensão dentro dos princípios e padrões, né, teológicos possíveis, ele sim diz, olha, eu preciso de um suporte. E Uhum. é possível dizer para ele do diagnóstico, o que está acontecendo, qual é a situação, e normalmente ele acerta em cheio, assim, olha, não teve nenhum caso que ele me encaminhasse que eu falasse assim, olha, você equivocou. Uhum. Então eu fico pensando que o amor faz uma grande diferença. E um E pode líder, ser um parceiro, então, com o próprio profissional, né? Porque uma vez que ele atende a sua ovelha e vê o diagnóstico e ele percebe a sua incapacidade de ajudá-lo, porque é uma coisa da medicina, de um profissional como você, por exemplo. Então, primeiro, isso tem humildade, né? Que ele sabe que ele sozinho não consegue resolver o problema e pode ser até um parceiro seu para vocês trabalharem juntos. sim, eu tenho gostado dessa parceria. E aí, depois de alguns anos conversando só por telefone, no ano passado eu tive o privilégio de dar uma palestra na igreja dele sobre ansiedade. Foi Uhum, muito bom conhecê-lo pessoalmente e uhum, parabenizá-lo por ser esse líder religioso diferenciado, que consegue entender as coisas espirituais e as coisas do homem, uhum, no sentido do adoecimento, do padecimento, do uhum, sofrimento, e uhum, intervir não só no contexto espiritual, como também na promoção da qualidade de vida. uhum. Você acha, Wilton, na sua opinião, esse preconceito dos pastores, dos cristãos, você acha que tem a ver um pouco com aquele boom que deu lá nos anos 90, início do ano 2000, da batalha espiritual, aonde todos achavam que um surto psicótico era um demônio que estava atuando? E assim, você acha que é por causa disso? Ou você acha que é por causa da teologia que eles têm ensinado, que eles têm pregado, colocado esse peso, esse fardo de se você tiver fé, você é curado, se você não tiver fé, você vai ser punido, vamos dizer assim, pela sua falta de fé. Antes de você responder, eu lembro de uma passagem de um pai que tinha um filho endemoniado, né, desde criança, e os estudiosos falam que ele devia ser um adolescente de 15, 16, 17 anos. E Jesus estava passando por ali, e aquele desespero daquele homem, né? Ele ouviu falar de Jesus e falou: Olha, meu filho, ele se joga no fogo, ele tenta se matar desde pequeno. E aí, eu preciso da sua ajuda e tal. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Você crê que eu posso curá-lo?
Aí ele falou assim: creio, mas me ajude na minha falta de fé. Então, assim, eu acho essa passagem linda, porque mesmo o pai não tendo a fé suficiente para poder curar o filho, Jesus ainda olhou, compadeceu, curou, né? E assim, a cura não depende da nossa fé, mas depende de um propósito que está acima da fé. Eu falo isso de experiência própria. Todas as vezes, a primeira vez que eu tive um episódio de depressão, era como se, era como não, Deus falou para mim mesma: você sozinha não consegue. Você sozinha não consegue. Isso, como eu disse anteriormente, te dá um tapa de humildade, né? Porque a gente quer sempre ser a Mulher Maravilha, o super-homem, e nós somos corpo, alma e espírito, né? Paulo até numa passagem fala que a gente apresente ao Senhor o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, né? Nós somos um ser integral. Então, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente ouve e colocar a Bíblia mesmo como o juiz de todas as questões, né? Na sua opinião, por que que há esse preconceito todo com relação às doenças emocionais? Não há um preconceito com relação a um problema cardíaco, que aí as pessoas vão ao médico e tomam um remédio para aquilo. Mas quando é algo mental, por que que eles demonizam tanto essa área? Qual que é a sua opinião? É, pensando na história da loucura, né? Em todo momento, o diferente, o gerador de problema, é, inclusive no contexto aí da hospitalização, né? Hoje, que é diferente hoje, é, esse contexto do adoecimento mental, ele também está presente fora da igreja. Então, por exemplo, alguém de uma família que não professa uma fé religiosa, que aparentemente apresenta algum distúrbio, ou, por que não dizer, da vivência escolar? Normalmente, na escola, os professores percebem, por exemplo, um comportamento diferente de um aluno, chamam os pais e às vezes eles negam. Não, meu filho não tem problema, meu filho não Aham. tem. Então, assim, é, essa questão da negativa em relação às doenças emocionais, ela é histórica, né? O contexto quando você fala lá do boom, da questão de guerra espiritual e tal, num contexto religioso, quando uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ao ver alguém dizendo que tem um bicho na parede, que está ouvindo vozes, eles tentam dizer que isso é uma ação demoníaca, né? Sim. Mas, na verdade, num contexto do adoecimento, a pessoa que está num surto psicótico, que está alucinando, quando ela diz que tem uma cobra na parede, é real, é verdade. E não é o Uhum. diabo que colocou aquilo ali. É uma disfunção orgânica que vai causar um distúrbio que a pessoa vai sim ter alucinações, vai ouvir coisas, vai ver coisas, e isso cabe uma intervenção. É, Pode orar e ser curado? É óbvio, como você disse, Deus pode tudo. Mas existe uma diferença muito grande entre uma pessoa em um surto psicótico e alguém que está numa possessão demoníaca. São questões distintas, né? Então, essa negativa, infelizmente, ela está num contexto social, de negar, falar, não, eu não vou no psicólogo que é doido. Então, essa imagem da loucura,
isso aflige, isso principalmente com esse histórico, né, da doença mental que nós vivemos, da permanência em hospitais e de como era essa vivência dentro de um hospital. Então, a loucura era tida como algo que fugia da normalidade, tinha que ser excluído, tinha que sair do convívio social, tinha que ser eliminado, né, da família, que era uma ameaça. Então, esse tabu, esse mito em relação à loucura, que vem sendo desmistificado, né, é que muitas das vezes impede. Então, a questão da religiosidade também vem complicar isso que já é histórico no contexto social, falando fora da igreja. Então, a loucura na igreja é um problema, mas no contexto social também é um problema. Aham. É o problema, igual eu falei, com relação até à iniciativa de começar um tratamento. E quando você começa o tratamento, a adesão também ao tratamento, dependendo do que você ouve, dependendo, né, dos conselhos, principalmente de dentro da igreja. Nossa, você não precisa disso, não. A gente tem que tomar muito cuidado com quais pessoas a gente pega conselho, né? Não, você não precisa disso, não. Não, Deus vai te curar. Não, vamos fazer uma campanha. Toda oração é muito bem-vinda. Mas nós temos que ter um autoconhecimento, e nesse autoconhecimento a gente sabe julgar aquele comportamento que é normal da sua personalidade com aquele que está muito diferente, né? Então, para a pessoa que vê você aí só nos finais de semana, 2 vezes na semana na igreja, a gente às vezes consegue ser uma pessoa na igreja, mas só quando a gente está dentro de casa que a gente sabe os desesperos de alma, os sofrimentos, as coisas que passam na cabeça da gente que são desesperadoras. E como eu tive, eu ficava assim, nossa, mas isso não pode passar pela minha cabeça. Eu confio em Deus, eu tenho fé. Nossa, parece que esse pensamento vem do diabo, né? Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho para pensar e não ficar demonizando todas as coisas, né? Antigamente não tinha estudos avançados com relação a isso, né, Wilton? Agora o que dava antigamente, que o pessoal falava que era demônio, agora tem nome. Então Graças a Deus. Não é? Embora sempre teve, hoje ele se torna público, né? E aí é diferente. E tem um outro aspecto interessante, Lívia. Por exemplo, um homem que vai fazer exame de próstata, ele sai anunciando para todo mundo que ele vai fazer? Não, pelo contrário, né? Ir no psiquiatra, ir no psicólogo, também ninguém precisa de saber, não. Sabe, eu acho que para muitas pessoas, se está difícil, se está complicado, se está com insônia, se os pensamentos estão confusos, como você colocou na sua situação, procura uma ajuda. Procura uma ajuda especializada e ninguém precisa ficar sabendo. Para que anunciar que você está tomando remédio? E aí eu digo, em qualquer aspecto, não só das doenças emocionais, né? Eu acho que cuidar de si é algo muito importante. E cuidar do corpo. E aí eu queria ressaltar um aspecto. Nós que somos o templo do Espírito Santo, se nós conseguirmos entender a grandeza desse vaso que somos para a habitação, nós cuidaríamos muito mais de nós, do nosso pensar, do nosso agir, teríamos amor próprio, cuidaríamos mais de nós, né? Respeitaríamos as nossas limitações, entenderia as nossas fragilidades, aquilo em que nós somos fortes e somos expert, não é? Então, somos humanos e dependemos da graça divina.
Sem Amém. ela, nós estamos perdidos. E Deus colocou à disposição do homem, né, um arcabouço teórico, científico, com um objetivo: promover qualidade na vida do ser humano. Jesus fala: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós precisamos buscar essa vida em abundância. E Amém. para muitas situações, vai ser um remédio, vai ser uma psicoterapia, vai ser uma intervenção de alguém que não é um líder religioso, no sentido Uhum. de cuidar daquele padecimento ou sofrimento, mas sim Uhum. uma pessoa especializada. Uhum. Então, não fuja dessa vida em abundância, não, porque Jesus, eu gosto muito dessa fala dele, de que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Uhum. Então, eu quero te convidar a semear qualidade de vida. Amém, é isso Não mesmo. só para você mesmo, mas para quem está à sua volta. Eu Uhum. fui dar uma palestra numa escola aqui em Belo Horizonte, uma escola particular, sobre depressão Uhum. para adolescentes. E aí, um jovem chegou para mim, aliás, ele perguntou no meio da Da palestra, palestra. ele falou assim, aqui, como que eu faço? Meus amigos, a escola, todo mundo percebeu que eu estou deprimido e que eu preciso de tratamento. Mas meus pais não percebem. Eles não Nó. conseguem ver o meu adoecimento. Nó. Então, quando eu falo de cuidar da gente e olhar à volta, eu quero dizer nesse sentido, de que existem pessoas à nossa volta que às vezes estão adoecidas e precisando de um toque para que Uhum. possa, de fato, chegar em um local adequado para sanar aquele problema. Uhum. Então, assim, aproveitando esse momento, eu faço um convite para que os pais estejam atentos, Uhum. porque para essa criança foi muito chocante ter sido diagnosticada por uma série de pessoas e não ser pelos próprios pais. Isso é triste mesmo. A gente fazer uma terapia é um amor próprio. A Com gente certeza. indicar terapia para as pessoas que a gente ama, isso é amor ao próximo. Eu tenho aprendido muito isso. É um E essa é amor uma ao. dupla interessante. Aham. Cuidar de si para cuidar do outro. Né? E não é possível cuidar sem amor. Uhum. Tem uma pergunta chegando aqui, Wilton, que é o seguinte: uma pessoa de 45 anos com fadiga adrenal e depressão, por onde começar? Bom, tá dizendo de uma doença, né, crônica, e eu diria que essa questão da doença antes da depressão precisa ser tratada, e a Uhum. depressão também, ou seja, é uma ação conjunta. São dois fatores que precisam de cuidados, Uhum. porque cuidar da depressão vai ser muito importante e cuidar dessa doença também. Uhum. Então, por onde começar, eu acredito que a outra já teve o seu início, até já tem um diagnóstico. Aham. Então, na verdade, manter o cuidado com a outra que já foi diagnosticada e procurar tratar da depressão, Uhum. porque as questões emocionais elas podem intervir em outras doenças Tem. pré-existentes, É como né? se fosse somatizando, né? Ele somatiza. Aquilo que você sente, somatiza no seu corpo e gera doenças.
aparecem doenças, é isso? Na verdade, é o seguinte: existem doenças que são provocadas por doenças emocionais. E existem doenças, por exemplo, alguém que recebe um diagnóstico de um câncer ou de uma hipertensão, diabetes, é, é uma doença que, após o diagnóstico, desencadeia A doenças depressão. emocionais, Uhum. depressões, ansiedades. Então, é muito importante entender se as doenças emocionais estão provocando outras ou se outras doenças estão provocando as doenças emocionais, porque as duas situações podem acontecer. Né? Uhum. Então, o importante é conhecer-se a si mesmo, Sim. para poder intervir naquilo que é necessário. Uhum. E, como nós estamos chegando no final, Sim. eu quero ressaltar que é muito importante compreender isso. Doenças emocionais podem gerar outras doenças. Gastrite, uma série de outras doenças. Enxaqueca. Enxaquecas. E o saber que adquiriu ou que tem uma doença também pode desencadear doenças emocionais, Uhum. né? Com medo de morte, achando que não vai ter cura, que não vai saber lidar com aquele sofrimento. Né? Então é necessário se olhar, chegar diante do espelho, se olhar e fazer uma perguntinha básica. Aqui, o que eu estou precisando para melhorar? É isso mesmo. E E não ter a descobrindo, autonegação, né? não tenha medo de se ver num psicólogo, num psiquiatra, mas tenha medo de viver mais ou menos, Uhum. sabe? Viva com qualidade, porque o próprio Cristo nos convida. E Uhum. diz do porquê que ele veio. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas não podemos esquecer do que o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o diferencial nesse contexto conturbado em que estamos vivendo é ter bom ânimo e entender que o Cristo que diz que venceu está conosco e porque ele venceu, ele sabe, ele vivenciou aqui na Terra esses dramas humanos, de todos, levou sobre si todas as nossas dores. Então ele vivenciou e ele sabe exatamente a dor que você sente lá no seu interior. É E ele te verdade. convida a sair desse lugar e procurar ter qualidade de vida e vida em abundância. E ter bom ânimo em meio às aflições, porque isso é Uhum. um diferencial para uma boa resposta, para uma Uhum. intervenção qualquer que seja. Uhum. Né? E esse bom ânimo, quero falar para vocês que estão agora e para vocês que vão assistir depois. Tem momentos na nossa vida, principalmente quando a gente está num quadro de depressão, que a gente até tenta ter um bom ânimo e não tem um bom ânimo, tem um ânimo abaixo da Sim, sim. expectativa. Mas quando você se depara com profissionais como o Wilton, ele te ajuda a ter um bom ânimo, né? Principalmente uma pessoa que tem uma experiência na própria igreja, que tem um conhecimento cristão. O Wilton também fez teologia. Então, assim, quando a gente não consegue por nós mesmos ter um bom ânimo, o psicólogo, esse tratamento da terapia, ele vai te ajudar a enxergar com outros olhos e vai te ajudar a ter esse bom ânimo. Se a gente não consegue sozinho, Deus coloca pessoas como você, né, Wilton, na nossa vida, para que a gente tenha realmente um bom ânimo e que a gente procure viver essa vida abundante, né, que Jesus tem para nós, porque existe sim uma plenitude de vida que há em Cristo Jesus. E é Ele mesmo que abre essas portas para nós, de profissionais como você,
para nos ajudar e fazer o que Paulo fala, né? Para a gente apresentar incorruptível o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Obrigado pelo elogio. Eu gosto do que eu faço, né? E tenho aí uma gratidão enorme a Deus por ter me dado esse privilégio, né? De poder desenvolver uma profissão que me satisfaz, que me realiza, né? Uhum. Eu sou grato a Deus Amém. e quero ser instrumento nas mãos dele, né? Amém. E para encerrar, você falando, né, de profissional e tal, no início da pandemia, eu pensei em parar de atender. Uhum. E eu falei, nossa, estou em meio de um mestrado, estou estudando, estou trabalhando em home office e tal. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, eu já 30 anos que eu estou atendendo, eu vou aposentar, vou parar e vou ficar só no meu trabalho e tal, concluir o mestrado. E aí parei de atender no consultório e estava decidido mesmo a parar, né? E aí um cliente que me ligou e falou assim, olha, nessa pandemia eu não vou, mas eu vou todo mês depositar o valor correspondente das sessões na sua conta. Olha. Aí eu falei, mas ele falou, não, eu faço questão, tal. Aí Deus me falou assim, não está na hora de parar. Então, não é o dinheiro em si, mas aí quando você fala do, do contexto de Deus, a gente precisa entender a vontade dele, né? Então, assim, eu Uhum. me sinto realizado fazendo o que eu faço, né? E eu ia parar, não é porque eu estava cansado de atender, é para facilitar mesmo a conclusão de mestrado e de Sim. estudo e tal. E o home office requer, né, uma atividade de trabalho mais intensa da gente, então o consultório, uma vez que eu não estava atendendo, e por causa do home office também, eu optei por não atender online, né? E aí Deus me disse que não estava na hora de parar. E Uhum. nesse intervalo, né, eu tive que ir no consultório para atender, no meio à pandemia, algumas urgências de pessoas que precisavam. E aí eu pude sim entender que eu precisava de estar ali para continuar um trabalho. Com Então, certeza! Não pode passar isso pela sua cabeça. assim, eu gosto do que faço, estou feliz, né, fazendo o que faço e acho que eu não tenho data para aposentar, não. Glória a Deus por isso. Mas foi Oh, uma meu experiência. Deus. Eu quis dizer disso para dizer assim, que é Deus que cuida da gente e das pessoas, né? Então, Uhum. assim, se esse cliente não tivesse me dito, olha, eu vou continuar pagando, porque quando acabar eu vou voltar, eu não teria refletido e entendido. É óbvio que Deus fala de várias maneiras, mas essa Sim. foi a forma que ele usou para me conduzir nesse lugar até quando ele quiser. Amém. E eu tenho para dizer o seguinte, que em várias sessões de terapia que eu fiz com você, Deus usou sua boca para me dar uma direção de relacionamento com Deus, mas ter essa oportunidade de fazer uma terapia, principalmente com alguém que também teme a Deus, para mim foi uma benção. E você é uma benção, não só para minha vida, mas para minha família. Teve uma pessoa aí que perguntou se trata os parentes. Não vai dar muito tempo de você responder, mas assim, tem situações que
a família toda é tratada, né? Sim, acho que é importante entender que o contexto familiar ele pode ser um contexto gerador de conflitos, que pode trazer compreensão de uma situação e apaziguar, de acolher. Então, dependendo da situação, a família participa ou é convidada a estar presente num contexto de atendimento quando se percebe que essa intervenção vai ser um suporte ou algo que vai desencadear bem-estar para todo o núcleo familiar. Né? Uhum. Porque é importante que a pessoa que é tratada tenha também o seu entorno com uma experiência de qualidade de vida. E é o amor ao próximo, né? Você respeitar, né, a necessidade que o outro tem de ter esse cuidado, mas de perto com um profissional que vai tratar e ajudá-la nessas questões emocionais. E o apoio da família é de suma importância, só vai trazer benefício, né, para o paciente. Ok. Ok. Eu espero ter ajudado, cooperado e que pessoas possam entender que a responsabilidade de cuidar de si é de cada um, em primeiro momento. Uhum. É isso E mesmo. que Esse cada é o líder amor. religioso tem amor às ovelhas para saber encaminhá-las para um pasto verdejante. Amém. É isso mesmo. E o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a ti Como mesmo. mesmo. É. Perfeito. E isso aí é o nosso resumo da nossa live, né? Ok. Amar ao próximo como a mim mesma. Eu preciso me amar. Então, se eu precisar procurar um profissional como você, nós vamos procurar. O Senhor fala conosco através dos profissionais. O Senhor nos faz ver formas diferentes de encarar aquele problema que você está tendo. E, diante disso tudo, eu tenho uma coisa para dizer, que Deus é bom e continua sendo bom em todos os momentos. Muito obrigada. Às ordens. E Um grande abraço ficaram e algumas boa noite a perguntas. todos. Posteriormente, a gente vai ver se a gente responde depois, numa próxima oportunidade de live. Se vocês Ok, tiverem algumas outras dúvidas, pode mandar que a gente vai pensar um novo dia e um novo momento para a gente poder conversar novamente, tá bom? combinado. Muito Ok, obrigada, viu? Um beijo. Até a próxima. Não até. desiste que nós estamos na sua cola.